Bom, pessoal, como combinado, o treinamento vai estar dando início hoje. Vai ser vídeo livre, tá? Não deu para me fazer link, mandar o link privado, porque tumultuou meu WhatsApp. Tem tanto nome e e-mail lá que ficaria difícil para mim passar o dia inteiro mandando esses links para vocês. Mas continue mandando lá, que é para mim poder sortear através daqueles nomes que estão no WhatsApp, sortear a pessoa para vir aqui, beleza? Vamos lá. Bom, no início a gente vai estar falando muito, conversando muito sobre teoria de ângulos e aço. Por que é importante isso? Eu sei que muita gente vai falar, pô, vai começar a conversar, não vamos direto para a máquina. Eu poderia muito bem ir lá para a máquina lá e mostrar para vocês, pegando o alicate, como CFI, falar tchau, bye bye, acabou. Mas não é isso, eu quero fazer de você uma pessoa técnica, uma pessoa com experiência, uma pessoa com conhecimento, para passar conhecimento para os seus clientes. O grande problema hoje é que os afiadores estão deixando o cliente deitar e rolar em cima de vocês. O cliente vai lá e manda, eu quero que afie assim. Você vai e faz do jeito que o cliente quer e não é bem assim. Nem tudo que o cliente quer é o que se deve fazer. Tá? Então, o que é o ângulo? O ângulo, gente, ele está presente na ferramenta de corte, em todas as ferramentas de corte, em todas, não tem exceção. Tá? Desde a idade da pedra lá atrás, se não me engano, a época da pedra lascada, que foi o período onde o homem descobriu a ferramenta de corte através de fazer ângulo nas pedras. Ali nasceu suas ferramentas de corte, suas armas, seus utensílios domésticos. Fazendo ângulo nas pedras, ele descobriu a ferramenta de corte. E assim é até hoje. Através de ângulos, a gente vai determinar a precisão do fio, a qualidade do fio e a resistência da ferramenta. O ângulo está associado à qualidade do fio e à resistência da ferramenta. Nós temos aí um exemplo, vamos falar de alicate. Temos alicate de cortar fio, alicate de cortar unha, alicate de cortar cutícula. São 3 alicates que fazem serviços diferentes. Se fazem serviços diferentes, são 3 alicates com ângulos diferentes. O alicate de cortar fio tem uma certa resistência alta. O alicate de cortar unha tem uma resistência intermediária. O alicate de cortar cutículas tem uma baixa resistência. Quando você tem baixa resistência, você tem maior poder de corte. Quando você tem uma alta resistência, menos poder de corte. Então isso é muito importante você saber, porque uma pessoa vai trazer uma ferramenta para você vai olhar para aquela ferramenta, vai saber o que aquela ferramenta faz e vai saber se aquele ângulo que está na ferramenta, se por acaso ela foi afiada antes, é o correto, tá? Ou se tem que mudar. Isso você tem que falar com o seu cliente, mostrar para ele que você sabe o que está fazendo, porque às vezes você quer fazer o melhor fio para a pessoa vai lá trabalhar com essa ferramenta e no primeiro uso da ferramenta, ou a ferramenta fica com um dente, danifica o fio, ou ela cega. Aí ela vai dizer que sua ferramenta não foi bem afiada. E na verdade ela foi bem afiada, só que você não respeitou o ângulo de resistência dessa ferramenta, colocando a vida útil da ferramenta na baixa. Ou seja, teve uma perda de fio precoce. Tá? Isso é para serrote, é para serras, é para facas, tá? É para tudo que for de corte. Nós temos aí facas, na linha facas, temos os facões, cutelos, facas de caça, facas domésticas, facas de cortar frango, peixe, enfim, cada um com o seu ângulo. A maioria dos afiadores hoje comete um erro muito grande, fazer o tal do ângulo universal. Nós brasileiros temos uma mania de querer mudar as coisas. O cara faz uma ferramenta com o seu ângulo padrão original, o cara chega aqui e fala, eu vou mudar para ficar cortando melhor. O cara só pensa no corte, ele esquece da resistência, da vida útil da ferramenta. Ele só pensa que aquele negócio está cortando bem, tem que cortar bonito, cortou. Mas será que a durabilidade dessa ferramenta vai estar no padrão de fábrica? Porque assim, a ferramenta, ela não é só quesito afiação. Ela é a fiação, né, que envolve a durabilidade do corte, e a resistência, que envolve a durabilidade de vida útil daquela ferramenta. Se você não conseguir fazer esses 2 quesitos andar no mesmo caminho, você vai estar estragando a ferramenta e consequentemente você vai estar estragando o teu nome. Tá? Então é disso que a gente vai estar falando. Bora lá para a oficina começar a falar em ambos, ok? Bom, estamos aqui na minha oficina. Esse aqui é o local de produção, mas nós vamos lá para a fiação, tá? Aí. Bom, eu tenho aqui um gráfico já desenhado que eu adiantei, para que vocês entendam um pouco, tá? Bom, pessoal, isso aqui
eu sei que muita gente vai torcer o nariz aí, pô, mas o cara não vai mostrar afiação logo e tal, eu preciso, já sei afiar. Tá, você sabe afiar, mas tem muita gente que não sabe. Então o povo aqui, as pessoas reunidas aqui, como eu disse, tem gente que sabe afiar e tem gente que não sabe. E digo mais, tem gente que sabe afiar que não sabe o que é isso. Então isso aqui é muito importante, isso aqui vai te trazer resultados positivos no seu dia a dia, tá? Eu tenho um pequeno gráfico aqui, tá vendo bem aí? Então tá. Para vocês entenderem então aqui, vou pegar um trenzinho aqui. Eu tenho uma divisão de ângulos aqui, que vamos falar que tem aqui em cima alicates e aqui embaixo facas, tá? O primeiro ângulo aqui, ele vai de 12 a 17, lógico, não é preciso, isso aqui é só uma ideia, tá? Só um exemplo. 12 a 17, o segundo 17 a 32 e o terceiro 32 a 40. Essa ponta significa o gume de corte, o fio de corte aqui, tá bom? De cada ferramenta. Existe uma certa regra que eu vou explicar para vocês e vocês tomem nota. Quanto maior a resistência, menos o poder de corte. Quanto menor a resistência, maior o poder de corte. Trocando resistência por ângulo. Quanto maior o ângulo, menos o poder de corte. Então nós temos o ângulo de 32 e 40, ele tem menos poder de corte, porém é uma ferramenta bruta. Vamos colocar como machado, tá? Quanto menor, vamos trocar resistência por ângulo, maior o poder de corte. Então estamos aqui, ó. Menor ângulo de 12 a 17 é menor do que 32 a 40. Então é uma ferramenta extremamente importante, porém extremamente fraca. Vamos colocar aí como uma gilete, que não chega nesse caso, a gilete é bem menos. Vamos colocar aí então uma faca de cortar peixe, sushi, elas dizem sushi man. É uma faca extremamente cortante, extremamente fraca. Ela não jamais vai poder fazer um serviço desse. Então é necessário que você tenha esse conhecimento, porque se um dia chegar uma faca doméstica, uma de caça, e você doido para fazer um corte, fizer um corte desse numa faca dessa, você estragou a faca do seu cliente. E olha que nós temos faca de caça caríssimas, tá? E geralmente quem essas pessoas que gostam de faca sabem muito bem o ângulo que deve ser feito. Então se cair uma faca na tua mão e você fizer uma barbaridade dessa, porque eu acho que ele vai gostar cortando demais, ele vai te condenar. Você, sua empresa, e vai outra, vai até exigir outra faca. De repente a faca dele, meu amigo, custa aí de 800, 700 pontos, 2.000, 3.000 se for uma artesanal. No gráfico aqui de baixo nós temos o que? Sobre facas, né? Temos aqui cutelos, que se encaixa nesse ângulo aqui. Depois as facas domésticas de caça, que é 17 a 32 graus. E depois linhas de peixe, cortar frango, que são de 12 a 17 graus. Então, isso aqui, gente, é o que vai te dar o conhecimento de você saber o que deve ser feito numa ferramenta, tá? Não é só um fio de corte, não é só chegar aqui, colocar a ferramenta, deu corte e mandar. Não, não é. Nós temos, ó, um alicate velho aqui. Ele é um alicate de cortar unha. Ele não é um alicate de cortar cutícula. Então, o ângulo dele aqui dentro é diferente do ângulo do alicate de cortar cutícula. Se você quiser que isso aqui corte extremamente bem, você vai conseguir. Mas na hora que o cliente for cortar a unha, puff, ele vai olhar aqui e vai ver que o alicate dele estragou. Beleza? Bom, voltando aqui. Vamos pegar dois exemplos aqui, tá? O alicate e a faca. Vamos falar do alicate primeiro. Onde é que eu vejo esse ângulo do alicate? Bom, o ângulo do alicate, o fio do alicate, é essa pontinha aqui, ó. Vamos tirar só essa parte aqui, ó. É essa aqui, ó. Isso é o fio do alicate, tá? É aqui que corta. Ele vai se estender para lá, ó. Tá? Isso aqui, fio de corte. Está aqui unido com o outro. Quando os dois se unem, se corta. O ângulo, ele pode ver de várias maneiras. Eu posso falar que meu alicate tem tantos graus, contando por isso aqui, ó, por essa abertura, como posso falar que ele tem tantos graus contando por essa abertura aqui, ó. Essa aqui, tá?
Eu creio que um alicate mais ou menos aí deve dar os seus 32, abaixo de 30, tá? 27, por aí de ângulo. Mais ou menos isso. Eu nunca peguei para medir, mas eu fiz umas contas recentemente aí, se for fazer as contas, 45, cheguei a 27 a 30 graus. Enfim, o que muita gente faz, pode fazer, consciência é sua, tá? Nem tudo que a gente pode fazer, a gente faz, tá? A gente deve fazer. Mas o que é o correto? Quando o fabricante faz o alicate, você vê que ele sai lá da fábrica, muitos alicates já sai marcado, já vem afiado. Mas na realidade ele vem pré-afiado, tá? Ele não vem afiado. Mas ele vem já com o ângulo que o cara fez de corte, é o ângulo da fábrica. Muita gente diz que o alicate não corta com o ângulo da fábrica, de fábrica. Eu particularmente tenho 5 anos e meio afiando e sempre usei o ângulo original do alicate. Nunca tive problema, tá? Lógico, sempre aparece algumas coisinhas, tá beliscando aqui, beliscando lá, isso faz parte do nosso serviço. Mas de falar que o alicate não está cortando, eu nunca tive esse problema e sempre usei o ângulo original do alicate. Por quê? O ângulo original é esse aqui. Então o alicate já vem assim. Eu vou lá e de novo passo aqui, ó. Ele vai tirar só um pouquinho. Vou lá e passo aqui de novo. Depois eu venho aqui e faço o meu acerto, que é arredondado, não é quadrado que as pessoas fazem. Mas pode fazer quadrado? Vamos chegar lá. Você que sabe, é gosto. Pois bem, eu vou respeitando esse ângulo. Eu permaneci a resistência está aqui, ó, desse alicate, ó. Se eu for mudar o ângulo para ele cortar mais, como muita gente faz, que seria arrancar isso daqui, ó, tudo, eu perdi isso aqui de material, eu entrei na resistência, eu invadi o campo de resistência do alicate. Amanhã, quando eu for seguir esse ângulo aqui, eu vou estar cada vez mais tirando a resistência do alicate. Então, por isso que tá? Estou dizendo eu. Nem tudo que eu disser aqui, vocês são obrigados a seguir. Estou dizendo para você a parte teórica, técnica de como tem que ser feito e eu prefiro seguir dessa maneira. Se vocês quiserem mudar, aí é a consciência de vocês. Mas eu faço aqui, ó. Vou aqui a primeira fiação, a segunda fiação, a terceira fiação, a quarta, até ele chegar aqui por ele mesmo. Quando ele chegar aqui, o alicate já está na hora de ir embora, na hora de ser substituído. Então, isso é importante no ângulo, tá? Para você manter a integridade do alicate da cliente. Porque se você danificar, como já aconteceu, chegar aqui alicate torto, o alicate veio aqui, você olhava o alicate assim, ele estava assim, ó, um lado reto, né, e o outro torto. Bem aqui, ó, eu ia olhar, estava uma cavidade torta, porque ele perdeu a resistência e como o alicate é uma ferramenta de corte através de pressão progressiva, toda a pressão exercida no fio do corte é transmitida aqui para baixo, que daria aqui. Então a parte frágil que o alicate encontrou aqui, torceu, entortou o alicate aqui, aí o alicate já não corta mais, porque ele perdeu a pressão de corte, tá? Então por isso que nesse ponto o ângulo ele é importante, para você saber, prever o que pode acontecer com o alicate. Ah, Martins, mas se eu fazer esse ângulo aqui, comer bem esse ângulo, ele vai cortar tão bem como o ângulo original? Porque eu já ouvi falar que o original não corta. Como eu já disse, eu trabalho 5 anos e meio em afiação, sempre respeitei o ângulo original e nunca tive problema. O alicate assim corta mais? Sim, corta mais, mas não o mais que faz a diferença, tá? Eu já testei isso, não vi diferença nenhuma. A única diferença que eu vi foi que eu fazendo esse ângulo mais apurado, eu levo o alicate ao sacrifício. Então eu tenho que pensar no meu cliente, que é meu cliente que me interessa, entendeu? Nas facas é a mesma coisa. Nós temos uma faca aqui, onde é o ângulo da faca? É isso aqui, ó. Ele cruzou essas duas linhas. Então isso aqui é o fio de corte. Então nós temos aqui, ó. No meio da faca nós temos um ângulo. Você pode contar o ângulo pela metade aqui ou ele inteiro, tá? Então se essa faca tem aqui, vamos colocar 12 graus, então ele tem 6 aqui, tá? E é assim que se mede o ângulo. Então você varia o ângulo. Se eu quiser ele mais aberto, eu vou sempre fechando aqui, ó. Então você vai afinando o dorso aqui. Por isso que as facas de sushi man são os dorsos finos, tá? Nós temos aí, vamos supor, uma faca
de caça, o dorso dela, que é a parte de cima, é grossa assim, e ela vem aqui com o fio aqui. Você pega uma de Sushi Man, é extremamente fininha aqui em cima. Então ela já vem já com fio, com o ângulo já logo aqui de cima. Então é extremamente fina, ela já vem bem fininha assim, ó. Se eu fizer essa fiação de faca nessa aqui, eu estrago essa faca, porque eu vou invadir o dorso, tirando a característica da faca, deixando ela de caça para uma faca doméstica. Aí o cara vai pro campo, vai querer bater a faca, fazer uma picada, cortar um galho, e essa faca não vai responder. Tranquilo? Então os ângulos são importantes nesse sentido, beleza? Bom, falamos dos ângulos aí, só o básico, tá? Por que o básico? Porque quando a pessoa que vir para cá, aí ela vai já ter uma explicação muito mais aprofundada, tá? Mas aqui vai ser o básico. Então nós vamos agora entrar no assunto sobre aço, tá? Que é muito importante também, porque a fiação, como eu disse, ela é o resultado do ter conhecimento de ângulos e de aço, tá? Muita gente hoje aí não sabe nem diferenciar um aço inox com um aço carbono. Então eles vão afiando só para a gente corte. E não é bem assim. Nós temos muitos tipos de materiais aí, né? Que é o aço carbono, inox, alumínio, latão, ferro e tal. Mas vamos se preocupar no que a gente vai trabalhar, que é o aço carbono e o inox, tá? Falando de alicate, tem aqui na minha mão um alicate da família do 5, que é do 522, e do 775, 777, enfim, e os outros. Família do 5, aço carbono, todo mundo conhece, né? Que é o 522. Família do 7 é o de inox, tá? 777 e outros aí. Os dois têm diferença. Até na hora que você for afiar, você vai sentir. Muita gente fala, meu rebolo tá ruim. O que eu faço? Às vezes liga aqui e eu pergunto, ele tava bom, rapaz, de repente eu pego um alicate e tá ruim, tá subiando, tá liso, não tá comendo. Aí eu pergunto pra pessoa, qual alicate que você afiou antes? Afiei tal, 122. Posso estar afiando agora que você percebeu que ele tá ruim? Tô afiando o de inox. Bom, então não é que o rebolo tá ruim, é que o aço inox, ele é diferente. Ele é chato para afiar, ele é difícil de se manejar no rebolo. Justamente porque ele tem uma composição diferenciada do 522. É o que nós vamos ver aqui. Deixa eu guardar esse alicate aqui de novo, senão eu vou acabar perdendo. Vou pegar de cliente aqui para mostrar. Vamos lá. Como eu falei, nós temos duas classificações, temos várias, mas vamos falar de duas aqui porque é o nosso campo. Nós temos o inox e o aço carbono. O inox é aquele material lá do 777, né? E outros. Tem o Merred, Global, são tudo inox. Aço carbono é o do 522, tá? Aço carbono. O que é inox? Vamos falar primeiro do aço carbono, depois vem o inox, porque o inox ele é uma coisa agregada muito mais do que carbono. O aço carbono ele é simplesmente o aço com carbono. É isso. Aço carbono, ponto final. Ele é isso aqui. Ele é um material já próprio para afiação, porém não é um material adequado para, eu vou falar até da cutícula, nem para tirar a cutícula. Mas por que, Martins? Todo mundo usa porque é mais barato. O brasileiro gosta de preço, não gosta, ele não está nem aí com qualidade, infelizmente, não está nem aí com os perigos da sua saúde. Qual o problema do aço carbono para tirar a cutícula? Até para faca ele foi proibido. Na faca eu vou estar te falando, mas vou estar adiantando algumas coisas aqui, porque faz parte. O aço carbono, que é aquele alicate 522, ele é muito bom de ser afiado, porque o material dele, em relação ao inox, é muito mais macio, ele é muito mais fácil na área de abrasão. Quando você coloca ele em contato com o rebolo, você vai sentir que ele tem uma abrasão muito mais suave, ele responde muito melhor ao seu trabalho, ao resultado. Porque ele é muito mais mole do que o aço inox. Porque o aço carbono ele está feito só de carbono. Quando a gente passa para o aço inox, tem uma coisa a mais. Ele é aço carbono, mais cromo e até mais níquel e outros processos químicos. Então ele se torna um aço muito mais duro, muito mais resistente, muito mais chato de se afiar. Tá? Porque quando eu falo que o aço carbono para o alicate não é legal? Porque o aço carbono ele não é resistente à corrosão. Todo mundo já pegou o alicate 522 quando chegou para vocês aí enferrujado, não é? Tá. E muito enferrujado.
O que acontece com isso? A pessoa vai estar cortando a cutícula, vai estar entrando em contato com a sua corrente sanguínea. Por quê? O melhor, por mais profissional que seja a manicure, sempre vai estar machucando a sua cutícula. Tem aqueles machucados visíveis aos olhos e tem aqueles machucados invisíveis aos olhos que você nem sente dor. Porém, se você pegar uma lupa e olhar, está todo cortado. E nós sabemos o perigo da ferrugem em contato com a corrente sanguínea, o tétano. Então, ele é meio perigoso. Outra coisa, ele não é próprio para ser esterilizado na autoclave. E hoje nós sabemos que está sendo proibido a esterilização através da estufa elétrica, resistência. Hoje temos a autoclave, que é a estufa a vapor e pressão, umidade. E o aço carbono, como ele não tem cromo nem níquel, ele não é resistente à umidade. Se você colocar um alicate desse de aço carbono na autoclave, na hora que você tirar, você vai ter uma surpresa. Ele vai estar todo ferrujado. Por isso esse alicate está perdendo campo. Daqui, eu creio que daqui a 2, 3 anos, pouca gente vai estar usando aço carbono. As minhas clientes aqui, eu trabalho com clientes fidelizados, como todo mundo já sabe, é só de salão, dificilmente vem um aço carbono aqui, tá? Dificilmente. Sempre o inox. Já o inox, pelo fato de ser aço carbono, mais cromo, mais níquel e mais algumas coisas, ele é resistente à corrosão, entendeu? Bom, sendo resistente à corrosão, ele é muito mais apropriado aos trabalhos das profissionais. Então, por esse motivo, isso aqui está ficando para trás, tá? O aço carbono, o aço inox, ele tem um ponto que é meio chato para a gente, ele aquece muito rápido, né? E quando você fica com o aço carbono ali, com o alicate de aço carbono lá no rebolo, uns 2, 3 segundos de boa, já com o inox não, você corre o grande risco de você superaquecer, ele mudar a cor ali para roxo e você prejudicar a resistência do aço, tá? Agora, a resistência do aço, não é a resistência do fio. Não vai confundir agora a resistência do aço que eu estou dizendo com aquela aula lá de resistência do fio do ângulo, tá? É diferente. Resistência do aço é uma coisa, resistência do fio é outra coisa, tá? Nós vamos estar entrando nisso na parte de têmpera do aço, tá? Então, se você aquecer o aço, você vai estar tirando dele a resistência que foi dada a ele, tá? Então, nós vamos estar falando de resistência, de aquecimento agora, para vocês entenderem. De novo, não confunda a resistência do fio com resistência do aço. Beleza. Um resumo rápido para vocês entenderem quando eu vou falar sobre destempera. O aço, para ele ter uma certa dureza, ele tem que ser elevado a uma alta temperatura, depois resfriado e depois revenido. Isso aqui tudo é chamado de tratamento térmico, tá? Sem isso aqui, a gente não consegue ter um aço de qualidade para dar um fio de corte, tá? Qual é a diferença do aço e do ferro? Tá? Qual é a diferença do aço e do ferro? Tá? Vou buscar um pedaço e vocês vão ver. Eu tenho aqui, ó, um esquadro, um pedaço de uma lima e tenho aqui um arame, tá? Isso aqui, o arame, ele é um ferro chamado aço doce. O que é aço doce? É um ferro baixo, com teor de carbono bem abaixo, tá? 1020, vamos colocar assim. Quando o aço carbono ele chega a 1045, ele já aceita têmpera para fazer ferramentas. Qual é a diferença? O ferro, tá? O ferro. Se eu pegar o ferro, tá no trazer aí, ó, certinho? Sim. Se eu pegar o ferro e fazer isso, ó, ele entortou e ficou. Isso é ferro. Por quê? Porque ele não tem carbono, ele não tem uma dureza alta. E se ele tivesse uma dureza alta, ele não entortava. Se eu insistisse em entortar, ele ia quebrar.
Tá? Vou dar um exemplo. Então esse aqui não serve para fazer ferramenta, esse o ferro, porque ele não tem dureza suficiente para dar resistência no fio do corte. No fio do corte, porque esse aço não tem resistência. Esse ferro não tem resistência, certo? Agora, temos aqui um esquadro. Todo mundo conhece, a maioria dos homens aí conhece, né? Quem é que não fez o muro, quem é que não precisou para esquadrejar uma cerâmica. A lâmina desse aço, desse esquadro, é um aço. Não vou falar com precisão que tipo de aço que é, mas ele é um aço duro. Qual é a diferença? Olha aqui, ó, eu vou entortar ele. Se eu passar daqui eu vou quebrar. De quebra. Então se eu soltei ele voltou. Ele não aceitou ficar no mesmo local, ó. Então depois, se eu passar daqui eu quebro ele. Isso é aço, porque ele já tem um certo teor de carbono. Então ele já tem uma certa resistência. Se eu passar no esmeril isso aqui, ele vai dar corte, vai cortar. Porque ele já tem carbono suficiente para aceitar um corte e ter uma certa resistência, tá? Agora eu tenho aqui uma lima, que por sinal, olha aqui, ó, ela caiu no chão, é uma lima nova e quebrou. Muita gente usa isso aqui para fazer faca. Só que depois de fazer a faca, tem que passar pelo tratamento térmico para amolecer um pouquinho mais. Porque ele é tão duro que se ele cair no chão, ele quebra. Não sei se vai quebrar, não vou nem quebrar, aqui eu vou precisar disso aqui para ser uma ferramenta, né? Mas aqui ele quebrou, caiu no chão e quebrou. De tão duro que ele é, ele não entorta e qualquer pressão que eu der aqui a mais, ele já quebra na hora. Porque ele é muito mais resistente do que isso aqui. Consequentemente, o fio de corte de cada dente da lima aqui é extremamente resistente, entendeu? Então essa é a diferença do aço carbono, ferro e suas ligas. Então através desse conhecimento você vai ter noção de onde empregar, de conhecer a sua ferramenta que chegou. Isso é muito importante para você ter um resultado na sua afiação. Recentemente eu postei um vídeo aí de uma cliente que me mandou, acho que foi 4 alicates, quando foi ontem, acho que ontem que eu postei esse vídeo, no dia 25, falou ontem, não sei que dia está assistindo esse vídeo aí, estava mostrando. Essa pessoa mandou 4 alicates, um de aço carbono 522, um de inox 777 e mandou mais 2 alicates 522, só que falso. Aí eu não afiei, tá até no vídeo. Por quê? Porque o alicate era feito de ferro, desse material aqui, ó. Desse. O que ia acontecer? Eu ia afiar e como o alicate, o corte dele é por esmagamento progressivo, existe uma certa pressão de força do corte, do fio com fio, e ele era feito desse material, ia ter um esmagamento de fio que no segundo uso ele não ia cortar mais. Sabe o que ela ia falar? Seu alicate não ficou bem afiado. Então, a importância de você saber isso é você não afiar a ferramenta. Porque se eu tivesse afiado, eu ia colocar o nome Gix Afiação em risco. A Gix Afiação naquele momento ia ser uma empresa que não fazia um serviço bem feito. Então eu levei para ela de volta os usos do alicate, afiei 2 e disse a ela que aqueles 2 eu não ia afiar pelo motivo dele ser feito de ferro. Era um alicate falsificado. Tá? Então a questão de ângulos e aço é muito importante para vocês dar um resultado excelente na sua afiação, ganhar a confiança do seu cliente, porque você só ganha a confiança do cliente com conhecimento. Tá? Muita gente já me disse aí que para afiar alicate não precisa de tudo isso. Vai de você, vai no nível que você quer chegar. Se você quer ser um copiador, um afiadorzinho hobby, ou se você quer ser um profissional. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos no campo, onde não tem a cidade, longe da cidade, no campo. Ali eu preciso ir para a cidade. Nossa, aí tá, não, o José vai com você. Pega a caminhonete aí, não, pega o ônibus que o José leva vocês aí, todo mundo, lá para a cidade. Beleza, estamos indo. O José tá, beleza, o campo foi desviando de tudo. Quando chegou na cidade, o José parou e ficou olhando para a direita, para a esquerda, para frente, olhou para trás. E o pessoal perguntou, o que foi? O José não sabia a legislação de placa de trânsito. Ele era um excelente motorista, mas não era profissional. Você confiaria em entregar sua vida, seguir viagem com o José? É com a afiação. Muita gente afia o alicate bem, mas afia o alicate bem para quem não tem conhecimento, porque as pessoas estão acostumadas a cortar
com alicate, 3 afiações jogar o alicate fora. Eu aqui dou garantia de 2 anos, 2 anos e meio. As pessoas nem acreditam. Mas porque eu respeito isso aqui. Então, isso que é importante. Tem os José da vida e tem os profissionais. O motorista profissional, ele é apto a dirigir em qualquer local, porque ele sabe da legislação das leis. Ele não só sabe sentar no veículo e dirigir. Ele tem que saber das legislações, entendeu? Mesma coisa do afiador. Ele não tem só que vir aqui, pegar o alicate, afiar, testar e por todo e entregar. Ele tem que saber que material é esse que eu estou, quando que eu vou resfriar ele, se ele superaquecer, o que eu devo fazer. Se ao segurar o alicate e olhar a cor, qualidade, saber que aço que é, se é carbono, se é inox, que cuidado que eu devo ter. Ele chegou já queimado. Devo afiar ou falar para o cliente que eu não vou afiar? E por que eu não vou fazer isso? Porque senão você pode estar pegando alicates que fizeram erros anteriormente e você pagar pelo papo que não foi você. Então, é isso que eu falo. Conhecimento é tudo. Hoje vamos ficar por aqui, beleza? Depois a gente vai estar entrando na parte de máquinas e rebolo. Dresamento de rebolo, como vai ser conhecer o seu rebolo, quais os tipos de rebolo melhor. Uma coisa eu vou dizer tudo aquilo que eu uso e porque eu uso. Se você vai usar o que eu uso ou não, aí é com você. Se você vai seguir esse método que eu estou falando, aí é com você. A minha parte é mostrar as partes técnicas que não fui eu que fiz. Eu sou um cumpridor das leis que fizeram, e profissionais que fizeram. Tá? Não sou eu que estou dizendo que tem que ser assim. Tá? Não sou eu. Eu sou um seguidor da teoria, prática, técnica, que eu sei que dá certo. Então, mais uma vez, eu vou estar mostrando tudo que eu faço, meus equipamentos. Se vocês quiserem seguir o meu método, maravilha. Se não quiserem, maravilha também. Beleza? Até a próxima, então.